Nosso último caso é da Nádia, ela tem 36 anos e ela é de São Paulo. Manda casos. Quando conheci meu parceiro, há 2 meses, ele já fazia tratamento para ansiedade. Logo que começamos a falar de sexo, ele me contou que desde que havia começado a tomar os remédios, ele gozava muito raramente. E já sabia que isso acontecia. Então, nem me encanei no primeiro momento. Porém, achei que, eventualmente, ele chegaria ao orgasmo comigo. Acabou virando um desafio para mim fazê-lo gozar. Insisto muito nas relações. Ele precisa até pedir para eu segurar a onda. Mesmo assim, até agora, ele gozou comigo apenas uma vez. Tento racionalizar a situação, mas em alguns momentos estou mais para baixo, levo para o lado pessoal. Acredito que a culpa seja minha. Mas vou fazer o quê? Ele precisa cuidar da própria saúde mental e a minha frustração em não vê-lo gozar não deveria ser um impeditivo. É Pois é. difícil, né? Nossa. Super, porque é assim, olha, por mais que a gente, o nosso ideal, qual é o nosso ideal, né? O nosso ideal é que as pessoas tenham autonomia, que as pessoas conheçam o próprio corpo e que elas tentem entrar no ritmo, negociem consentimento, que haja uma negociação de prazer, mas que cada um se responsabilize também um pouco pelo seu próprio prazer. Ou seja, se o outro perde uma ereção, se o outro não goza, se a outra não goza, não levar para o pessoal, porque tem muito do indivíduo. Nós temos falado isso no sexoterapia há 61 episódios, o quanto tem uma coisa comigo. Sou eu, é o meu corpo, é o meu. Então, assim, não é necessariamente com o outro. Às vezes é com o outro, com a outra pessoa, mas boa parte das vezes não é. Ela já está dizendo, o cara tem ansiedade, o cara tem não sei o quê, provavelmente usa medicação. Ela falou que ele usava Ela medicação. falou, use, Usa falou. medicação. Algumas medicações, elas têm um efeito colateral de retardo do orgasmo, ou seja, elas mudam a latência do orgasmo. Para mulheres, isso é um terror. Você imagina, se uma mulher sem uma medicação antidepressiva ou antipsicótica ou estabilizador de humor leva 13 minutos, em média, para ter um orgasmo, a partir do momento em que ela se sente excitada, imagina uma que toma um antidepressivo. Uhum. Gente, alô, não são todos antidepressivos, por favor. Há várias Sim. classes de antidepressivo, mas existem alguns que eles têm esse efeito colateral. Para um homem que tem ejaculação precoce, é maravilhoso o antidepressivo que aumenta a latência dele. Mas para o cara que tem uma latência normal, o grande problema é que fica assim, gente, ó, a excitação ela vem muito devagar, e muito devagar. E muito devagar. E demora para subir. Então, e isso tanto com os homens quanto com as mulheres. E o que acontece com o homem? O cara fica, às vezes, 20 minutos nessa labuta, dessa excitação vir devagar, devagar. Chega uma hora que ele não aguenta mais transar. Às vezes ele perde ereção. Então, é ruim para o cara também, sabe? É ruim para ele. Eu tenho vários pacientes que têm ejaculação retardada, alguns por efeito de medicação e outros porque tem uma latência mais longa mesmo. E às vezes a mulher não aguenta. Então aí tem duas frustrações. Às vezes a mulher não aguenta tanto tempo de penetração e de estimulação, né? Então vira quase uma maratona sexual e vira e mais vai, aí vai masturba, aí faz sexo oral e volta para tentar fazer esse cara, né, ajudar na estimulação desse sujeito. E a mulher fica com essa frustração de não ver o cara gozar, porque a gente tem isso na cabeça, entranhado na gente, que essa relação só vai ser legal se houver aquela ejaculação master. Não, e é uma responsabilidade que as mulheres têm, né? Eu já passei por esse diálogo, eu vivenciei, ouvi esse diálogo de amigas, olha, não, vou dar uma chave no cara, né? Assim, vou pegar ele por ali. Então parece que a gente tem isso como arma. E tem um desafio maior nesse caso especificamente aqui, que é eles se conhecem há 2 meses. Se tu tá no relacionamento há muito tempo, e aí passa por uma fase, né, tomando remédio, baixa libido, tu já sabe, agora eles já começaram assim. Então eu acho que é ainda mais desafiador até para tu ter essa compreensão com o outro, né? Porque é um relacionamento que já começa sem tesão. A gente sempre fala aqui, né, Ana, que o começo do relacionamento, a paixão, o tesão move muito a união de um casal no começo, eles não têm esse lado. E aí
também tem que contar, ela não falou aqui, se ele não goza, mas se ela goza. Se ele também faça ela gozar. Porque assim, ok, vamos lá, amigão. Você não pode, mas eu posso. Então vem quente que eu tô fervendo, sabe? Eu acho que é por aí também. Eu já tive algumas experiências também do parceiro não gozar. E já tive experiências que a Ana até falou, de tipo, do cara broxar e de me sentir culpada. Por muitas vezes eu achava, nossa, eu fiz alguma coisa errada. É porque ele viu, sei lá, minha bunda balançando e não gostou. Gente, umas noias, assim, que a gente fica, depois hoje eu fico pensando, meu, tá aqui, sabe? Mas hoje em dia eu já fico um pouco mais de boas, assim, porque acontece. Às vezes a gente não gosta, às vezes os caras também não vão gozar, às vezes a cabeça não tá muito boa. Eu acho que faz parte do jogo, assim. Mas eu concordo que, assim, é muito difícil chegar, ainda mais num relacionamento, relacionamento que não é fixo. Não, eu acho que num relacionamento que não é fixo, numa coisa, assim, que é, tipo, um crush, um peguete, assim, a gente coloca muito a culpa na gente. Porque, por que o cara não tá... Ainda mais quando a gente tava falando lá, que a gente já falou que, sim, existe essa verdade que o homem goza muito mais fácil, na média. Então, assim, a gente, o cara olha uma mulher quando já goza, tá? Fica de pau duro só de ver. E aí, cara, aí na minha vez, e já aconteceu comigo, assim, de uma noite o cara bebeu demais, aquela coisa assim. Acontece, o clássico, né? O cara bebeu demais e aí não rola. E aí a gente fica assim, tipo, tudo bem que a maioria das vezes a gente, muitas vezes já bebeu demais também, então a gente também, né? Assim. Eu acho que tem uma coisa, assim, que é a generosidade também, né, do tipo assim, você sentir que há uma angústia no outro, porque uma coisa é o cara não gozar eventualmente, ou a mulher não gozar eventualmente, e tá tudo bem. Outra coisa é a pessoa sempre não conseguir gozar, ou gozar raríssimas vezes, porque fica aquela coisa embutida da tensão sexual ali. Então não tem só uma questão de ego, né, tem a questão do ego, tem a questão da mulher achar que ela é responsável, mas tem uma coisa de generosidade, fazer, gente, coitado desse sujeito, não consegue gozar. E isso, e de vez em quando, dá uns piripaque na cabeça. Por quê? Porque embora o cara esteja dizendo, por exemplo, não, eu tenho desejo por você, eu me excito por você, e é fato, é verdade, ele está ali curtindo aquilo. Só que você imagina você ficar 20 minutos numa excitação que não chega. Aí o que o cara faz? E ele já está olhando para a cara da mulher, que a mulher já está olhando pelos, né, tipo assim, né? Aí ele vai, por exemplo, ele tira o pênis e se masturba e consegue gozar. Por que ele faz isso? Porque na masturbação ele tem, às vezes, uma pressão ali que favorece ele a gozar. Né? Tem o controle, né, da situação. Ele tem mais controle da situação do que no corpo. Aí a mulher fala, tá vendo? É comigo. Tá vendo? Eu já acho maravilhoso. Tipo, vai, faz, sabe? Porque, enfim, eu quero ver outra pessoa sentindo prazer de qualquer forma, então... Agora, o que falta? Comunicação. Então, se o cara, olha, eu funciono assim, desde que eu estou tomando a medicação, funciona assim, não consigo mudar essa medicação, porque você pode mudar, mas algumas pessoas não podem mudar, eu tenho essa latência, ficou mais longa, então eu adoro o seu corpo, eu adoro o tesão, mas de fato a excitação vem mais devagar, aí se masturbar, eu tenho alguns pacientes que só conseguem com posições muito específicas, ficam 30 minutos transando, e aí ele só consegue, por exemplo, numa posição muito específica, que é uma pressão muito específica no pênis. Mas aí é um desafio, né? E é um desafio para esse relacionamento novo, de 2 meses. Exatamente. Então eu acho que o grande conselho para a Nádia e para ouvintes que estejam vivendo uma coisa parecida é, pelo menos no primeiro momento, focar no prazer dela, que não está passando por esse momento, porque assim... Talvez essa medicação possa ser diminuída com o tempo, ele deve estar passando por um momento específico, né? Então, assim, vamos lá, eu tô podendo, você não tá podendo agora. E conversar muito. Na frente, e conversar muito. E como é que pode ajudar? E vamos tentar então, gato. Como é que é? Você se masturbando funciona? Então tá bom. Eu botando o bundão assim funciona? Te ajuda mais? Vamos brincar, né? Vamos ajudar também esse cara que também deve estar em apuros, porque também para ele não é a coisa mais legal do mundo, né, gente? Ficar sem gozar. Eu sinto que falta essa coisa mesmo de comunicação, assim, de perguntar, tá, mas peraí, o que te ajuda? Alguma coisa te ajuda? Tipo, aquele momento, assim, que às vezes é um pouco constrangedor, e ainda mais que tá começando, né? A gente, quando tá no começo, acho que a gente dialoga um pouco menos, a gente quer mais ação, mas é importante parar, ainda mais que não tem um problema que nem é um problema, mas pode ser considerado um problema, né? Pode, total.
E curiosidade, né, pelo outro, que a Ana sempre fala.